Bom dia! Bom estar aqui com você, graça e paz. Diga aí para mim, você tem um espírito de abnegação? Olha, é muito interessante a gente compreender o que significa isso e a gente vai ter uma noção melhor através de um exemplo, a história de John Hunt e a sua noiva. John Hunt, ele foi um missionário que, quando jovem e noivo, foi chamado para trabalhar lá nas Ilhas Fiji. Ele aceitou o chamado de Deus, mas a noiva, será que ia aceitar? Interessante que antes de chamar Fiji, essas ilhas se chamavam Ilhas Canibais, né? E eram compostas por 322 ilhas, que, lógico, fica lá no Oceano Pacífico. Gente, só para completar, por que ele de repente tinha tanto receio se essa menina ia acompanhá-lo ou não? É porque as tribos que moravam nessas ilhas eram tribos ferozes, eram pessoas que torturavam pessoas, que consumiam carne humana, que tinham muitos rituais brutais. O último incidente que havia acontecido tinha sido com um missionário, inclusive, o missionário Thomas Baker, que havia morrido na mão daqueles habitantes das ilhas. Então, é para esse lugar que ele estava indo, mas a noiva iria? Bom, o que fez o nosso amigo John? Ele escreveu uma carta para Hannah e deu um tempo para que ela decidisse e falou o seguinte: querida, eu vou respeitar a sua decisão, seja qual for. Aí, gente, ele ficou aguardando com ansiedade aquela carta como resposta, né? E a resposta chega. Chegou sim, e veio com uma frase maravilhosa: eu irei com você para qualquer lugar. Aí, o amor é bonito, não é? Mas aqui a gente não vê só o amor, a gente vê o espírito de abnegação. Eles chegaram lá nas Ilhas Fiji em 1838, só para você ficar informado, viu? Mas essa palavra abnegação, ela expressa bem esse espírito, né? Esse espírito que houve na vida, não só do John, mas também da Hannah. Porque isso pede da gente atitudes de renúncia, de negar, né? De colocar ou recusar os próprios interesses e se sacrificar até por uma outra pessoa, por uma ideia ou por uma causa. Dentre as principais causas que levaram o sábio Salomão à ruína, foi ele não alimentar o seu espírito de abnegação. Olha, se a gente deseja andar com Deus, a gente precisa ter esse espírito de abnegação, porque a gente tem que subjugar o nosso próprio eu. É pelo Espírito Santo que a gente tem esse espírito de abnegação, do contrário, não teremos, porque naturalmente somos egoístas, somos orgulhosos. Em todas as nossas atividades, nós devemos lembrar que os maiores talentos, os mais esplêndidos serviços, eles são aceitáveis somente quando o eu é posto sobre o altar para ser consumido como sacrifício vivo. Talvez você não tenha o desafio de Hannah de ir para um lugar como esse, mas eu tenho certeza que Deus tem tanto para você como para mim, coisas nas quais nós precisamos renunciar. Renunciar aquilo que a gente deseja, que sabe que não é bom, mas que fica naquela luta, enfim. Deus deseja que a gente tenha esse espírito de altruísmo. Então, peçamos ao Senhor. Jesus teve um grande espírito de altruísmo. Embora estivesse numa situação terrível, diante da morte, lá em Lucas 22:42, a gente encontra o seu espírito de abnegação de uma forma plena, porque ele disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que a gente aprenda com Jesus. Vamos orar. Senhor, nos dê esse espírito de abnegação, para que o nosso eu possa ser subjugado e Cristo reine de uma forma plena em nossa vida por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau.